Oi, gente, tudo bem? Tô de volta para falar do Fla-Flu de ontem no Maracanã, vitória do Fluminense por 3-1, e para falar de Real Madrid e Barcelona, jogo que terminou há pouco no Camp Nou com a vitória do Real por 2-1. Falando inicialmente do Fla-Flu de ontem no Maracanã. Um Fla-Flu inexplicavelmente para início de conversa com torcida dividida. Se o mando era do Fluminense, ele não deveria dar essa oportunidade que deu ao Flamengo. Deu tudo certo, né? Porque o Fluminense ganhou merecidamente, jogando melhor do que o adversário. Finalmente, a gente viu o Fluminense fazer um bom jogo. Finalmente, né? Precisou enfrentar um rival importante para fazer um bom jogo. Assim mesmo, ganhou, mas se arriscou desnecessariamente. Porque o jogo estava todo à feição do Fluminense, todo. E o seu Marcão, mais uma vez, quis complicar. Sorte é que o John Kennedy estava inspirado e o Abel Hernandes fez um golaço. O terceiro da vitória do Fluminense. Inicialmente eu queria falar do trabalho do Renato Gaúcho, que é o que o torcedor do Flamengo mais está contestando nesse momento. E contestando com razão. É muito diferente de você analisar uma situação fazendo comparação com outra pessoa, ao invés de fazer a comparação ou analisar apenas o trabalho de quem está lá. Esse negócio do Jorge Jesus no Flamengo, ele foi excepcional, mas ao mesmo tempo está sendo muito nocivo. Porque qualquer coisa que aconteça de ruim no Flamengo se relaciona a como era na época do Jorge Jesus. A época do Jorge Jesus acabou. Pode até voltar um dia. Ele pode retornar para o Flamengo porque, convenhamos, ele na Europa não significa muita coisa. E no Brasil ele significa muito. Mas vamos analisar friamente. O Renato Gaúcho, ele tem a obrigação de fazer o time do Flamengo andar, mesmo muito desfalcado, como esteve no Fla-Flu. Eu queria lembrar que ficou muito escondido o que o Fluminense tinha de desfalque no jogo, porque o time jogou muito bem. Mas o Nino é um grande desfalque hoje para a zaga. O David Braz fez um grande jogo, mas poderia não ter feito. O Fred, num jogo desse, ele é importante. Mas como o John Kennedy foi excepcional no jogo, não se falou da ausência do Fred. Pelo contrário, com a atuação do John Kennedy, os oportunistas de plantão ficaram dando adeus para o Fred, acabou, muito obrigado. O que é uma grande maldade, convenhamos, né? É uma grande maldade. Ah, o Fred não pode mais ser titular do Fluminense? Talvez não possa. Cabe ao treinador, se bem que essa palavra não cabe muito ao Marcão, porque ele é um treinador, mas ao mesmo tempo não é. Se o Fred se recuperar do problema de contusão e quiser jogar, provavelmente ele será escalado pelo Marcão. E você, tricolor, sabe por quê, né? Eu não preciso explicar. Então, retornando ao Flamengo, porque a gente acaba misturando, porque foi um clássico cheio de nuances. Vamos analisar o trabalho do Renato Gaúcho friamente. Ele iniciou muito bem, o Flamengo goleou muitos adversários,
Mas, infelizmente, o Renato está cometendo um pecado, não só no Flamengo, já cometia no Grêmio, e parece que ele não aprendeu. O Renato, não sei porquê, não gosta de ponto corrido. Eu não sei se é por insegurança, porque ele acha que é mais fácil, entre aspas, ganhar um campeonato de mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores. Ele se engana, não é mais fácil não. A dificuldade talvez seja até maior. Que ele meio que relaxa num campeonato de pontos corridos, porque sempre fica achando que se o time que ele estiver dirigindo engatar 4, 5 vitórias, ele volta a ter chance de ser campeão. E o Flamengo está disputando esse ano, ou estava, né? Porque ficou muito difícil depois da derrota no Fla-Flu, estava disputando o tricampeonato consecutivo. Então acho que o Renato ele tinha que pensar por esse lado também. Eu acho que se o Flamengo tivesse que abandonar alguma competição, e esse abandonar fosse entre aspas, seria a Copa do Brasil e não o Campeonato Brasileiro. Mas os desfalques se sucederam. Ontem no Fla-Flu, o Flamengo não tinha Arrascaeta, não tinha Gabigol, não tinha Pedro, não tinha Felipe Luiz, não tinha... estou esquecendo o outro que não tinha, Bruno Henrique. São 5 jogadores, talvez os mais importantes do elenco. Então, o jogo se equilibrou. As forças se equilibraram mais do que normalmente se equilibrariam. E o Fluminense, sinceramente, atropelou o Flamengo. Tirando alguns momentos em que o time ficou chutando para frente para se livrar da bola, não é dar a bola para o adversário. Essa expressão não existe. Ninguém dá a bola para o adversário. Ou seja, o atacante, ao invés de fazer o gol, ele dá a bola para o zagueiro, ao invés de fazer o gol, ele dá a bola para o adversário. Essa expressão é ridícula, não existe essa expressão. Essa criação aí desse vocabulário horroroso que a gente ouve hoje em dia nas emissoras de televisão. Esse vocabulário que ele, ao invés de ser regredido e voltar ao normal, ele é aperfeiçoado. Cada ano eles criam novos personagens de vocabulário, e cada vez mais chatos, cada vez de menor compreensão. E isso eles não veem. Isso eles não chamam os profissionais para dizer, pô, cara, para com esse negócio. Isso não existe. Último terço, linha alta, linha baixa, enfim, um monte de termos aí que são chatos demais. Eu entendo as coisas, mas o grande público não entende. Então o Renato, ele devia, se ele permanecer no Flamengo ano que vem, e eu tenho sérias dúvidas se isso vai acontecer, ele deveria repensar a questão de pontos corridos. A torcida do Flamengo certamente está muito irritada com você, Renato, porque você meio que largou o campeonato. Mesmo com os desfalques, você largou o campeonato. E pior, as suas entrevistas coletivas, elas são muito patéticas. São muito patéticas. Elas não esclarecem nada e você só fica arrumando justificativas onde elas não existem. Aliás, ontem, eu não sei porquê, deve ter alguma razão para isso. É porque o resultado mexe muito com a torcida, porque é derrota para um rival. Ontem a assessoria estava cutucando o Renato na coletiva, só selecionou perguntas incômodas. Por que será, hein? Algum motivo tem. Não é culpa da jornalista que faz as perguntas para o Renato e divulga canal do Antônio, canal não sei de quem, dando choque e não sei o quê. Mas as perguntas todas eram questionativas. Não sei nem se existe essa palavra, mas eu falei. É tudo na base do questionamento.
eu estranhei muito, porque normalmente entrevista coletiva é chapa branca. Eles tiram as ruins e só botam as boas. Mas ontem perdeu de 3-1 do Fluminense, não podia só ser pergunta boa, né? E cutucaram o Renato o tempo todo. Parabéns, assessoria. Parabéns, Flamengo. Vocês estão se modificando um pouquinho. Então, eu tenho a impressão, posso estar errado, que se o Flamengo for eliminado pelo Atlético Paranaense da Copa do Brasil e perder do Atlético Mineiro do outro domingo no Brasileiro, eu acho que a situação do Renato fica praticamente insustentável. E aí o Flamengo poderia até, na final da Libertadores, ter um outro técnico. Eu queria lembrá-los, e eu acho que quem está me assistindo, me ouvindo, no fundo sabe disso, que uma troca de técnico, ela não é entabulada só depois que o técnico sai. Em alguns casos é, mas na maioria dos casos não, especialmente num clube de massa como o Flamengo. Então, deve ter já alguém na diretoria que esteja questionando o trabalho do Renato, achando que o time não vai andar se ele permanecer. E já deve estar buzinando no ouvido de Marcos Braz, ou até do presidente Rodolfo Landim, que, convenhamos, de futebol entende muito pouco. Ele sabe administrar o clube, ele sabe fazer negócios. Agora, futebol, bola, gramado, o Landim sabe muito pouco. E você, torcedor do Flamengo, sabe disso. O Flamengo precisa de gente competente no futebol. E tem. Marcos Braz, Bruno Spindel. Então a situação do Renato, ela é de alerta. Não se pode fazer muletas, Renato, em cima dos desfalques. Sabe por quê? Senão, a gente vai chegar à conclusão de que o elenco não é isso tudo. O Flamengo contratou Andrés Pereira, que jogou ontem e jogou mal. Não fez uma boa partida. Vinha jogando bem, mas ontem jogou mal. O Flamengo contratou o Kennedy, que não é nenhum supra-sumo, mas é um atacante internacional. Ele não é mais do Fluminense, ele veio do Chelsea. O Flamengo contratou o Davi Luiz. Infelizmente se machucou e não se sabe exatamente quando vai voltar e em que condições vai voltar. O Flamengo reforçou seu elenco. Perdeu o Gerson, perdeu outros jogadores, perdeu o Rodrigo Muniz, perdeu, mas ele se reforçou. Ontem, aliás, com a ausência do Gabriel e do Pedro, Gabigol e do Pedro, o Renato ele teve que usar o Vitor Gabriel, que quase fez um gol até, que seria uma falha do Marcos Felipe, que não merecia falhar no jogo, porque ele foi muito bem no jogo. Ele conseguiu pegar aquela bola pelo rabo, é essa a expressão. E o Vitor Gabriel é um jogador que não mete medo na defesa adversária. É um jogador que a defesa adversária meio que descansa marcando ele, porque ele é muito jovem ainda, muito verde, muito inexperiente. O Renato errou de deixar o William Arão no banco. Isso ele errou mesmo. Porque num jogo desse você tem que proteger o sistema defensivo. E a gente sabe muito bem que o sistema defensivo do Flamengo não é lá essas coisas. O Flamengo, por exemplo, ele já tem 7 derrotas no Campeonato Brasileiro. 7. Algumas equipes que estão acima dele não tem nem metade dessas derrotas. O Atlético parece só perdeu 4 vezes no campeonato. Isso pode explicar muito o que está acontecendo com o Flamengo. Acho que o título brasileiro ficou praticamente impossível e ontem o torcedor do Flamengo tem todo o direito de direcionar as suas críticas ao Renato Gaúcho. E eu estou muito à vontade.
porque eu gosto muito do Renato como pessoa, gosto muito do Renato como gestor de grupo, mas reconheço que ele não é um estrategista. Reconheço que ele, como treinador, ele ainda precisa apresentar evoluções táticas, e isso ele não consegue fazer. Vamos aguardar que o Flamengo se classifique quarta-feira, nem que seja nos pênaltis, empatando de novo e ganhando nos pênaltis, ou ganhando no tempo normal. Acho até que isso vai acontecer, porque o Flamengo é favorito contra o Atlético Paranaense, continua favorito, jogando em casa continua. E vamos ver o que vai ser daqui para frente, o futuro do Renato. Sobre o Fluminense, que foi o grande vencedor do clássico de ontem no Maracanã. Atuações muito boas no jogo de ontem. Marcos Felipe, a dupla de zaga jogou muito bem, David Braz e Lucas Claro. O Marlon é outro nível de lateral esquerdo. O centro que ele deu para o primeiro gol do Fluminense, do John Kennedy, foi espetacular. É aquele centro, aquele cruzamento que tira a bola do goleiro e deixa a defesa inteiramente desnorteada. E o Flamengo ontem tinha uma dupla de zaga, e vou incluir o seu Rodrigo Caio também, que a torcida do Flamengo protege de uma maneira inaceitável, porque ele está numa péssima fase. Além de tudo, se machuca toda hora. Só o torcedor do Flamengo que acha o Rodrigo Caio fantástico. As outras torcidas morrem de rir do Flamengo achar que o Rodrigo Caio tem que ser titular absoluto. Eu converso com o torcedor do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, até do Corinthians, do Palmeiras, e eles dizem, deixa lá o Rodrigo Caio continuar lá fazendo as bobagens dele. Então o Marlon cruzou a bola e o John Kennedy marcou o gol no rebote do Diego Alves, que ainda conseguiu, de alguma forma, salvar a primeira conclusão, mas soltou a bola e o John Kennedy, com muita rapidez, fez o primeiro gol do Fluminense. Então, aí, o que faz o Marcão? O jogo todo favorável, Flamengo desnorteado, ele bota o time todo para trás. E o pior, quando você está assistindo o jogo, aí os comentaristas do jogo, eles já viram que o Marcão botou o time para trás. Mas eles ficam com medo de criticar o Marcão, que eu queria entender por quê. Fala que ele fez bobagem, gente. O Marcão não precisava ter feito isso, recuar o time. Sabe, uma maneira doce, gentil de criticar. Quando, na verdade, com outros treinadores, eles enfiam a porrada. Engraçado isso, eu queria entender isso. Um dia eu vou perguntar a um por um. Ainda não tive oportunidade de encontrá-los. Um dia eu vou perguntar. Ontem, especificamente, aconteceu isso com o Lédio Carmona e com o Pedrinho, que são dois comentaristas portentosos, dois comentaristas de peso, mas ficam com medo de falar, que eu não consigo entender. E o pior, quando o Fluminense fez o segundo gol do John Kennedy, que foi um golaço, por sinal, de um oportunismo impressionante, o Lédio disse assim, e queimou a língua do comentarista. Não queimou não, Lédio, porque quando o Fluminense fez o segundo gol, o Flamengo estava melhor. Estava prestes a empatar o jogo, porque o segundo tempo começou com o Flamengo em cima, porque o Fluminense jogou todo atrás. Achou o segundo gol. Achou não, que foi um golaço. Fez o segundo gol e aí tomou conta do jogo. Aí o René faz um gol casual, né? Um gol que nem ele esperava fazer, ninguém esperava no Maracanã que aquela bola entrasse, que foi uma dividida que foi pro gol. E aí é que eu digo, ele mexe no time. A primeira alteração foi correta, porque o Caio Paulista era o fator que o Fluminense estava jogando com -1.
O Caio Paulista não pode ser titular, Marcão. Ele está numa péssima fase. Ah, mas não tem outro. Arranje outro. Pega na base lá, alucinadamente enaltecida pelo presidente Mário Bittencourt. Pega um cara lá na base e bota lá no lugar do Caio Paulista. Mas tem no elenco, bota o Luca então, para ver o que acontece. Ele tira o Caio Paulista corretamente. Bota o Martinelli, já para fechar mais. É um retranqueiro o técnico do Fluminense. Retranqueiro. Só que conseguiu fazer o segundo gol. E aí, ele começa a mexer alucinadamente, sem o menor critério. Para que botar o Luca naquele jogo? Ah, o John Kennedy cansou. Tá bom, então bota outro, tem que ser o Luca. Mas ele tem que botar o Luca. É uma coisa impressionante a falta de visão de jogo do Marcão. E aí, não sei por que cargas d'água, ele ontem tinha que botar o Abel Hernandes, porque ele não tinha o Fred e não tinha o Bobadilla. E o Abel Hernandes faz um golaço, o terceiro do Fluminense, e decide o jogo. Vitória justíssima, arbitragem excelente do Vinícius Araújo de São Paulo. Eu só acho que ele não precisava ter dado 7 minutos de acréscimo. Não teve nem VAR, intervenção do VAR no jogo, não precisava isso tudo. Tem até torcedores do Fluminense que acham que ele queria que o jogo fosse 3-2, para lembrar 95. O gol de barriga do Renato, o jogo foi 3-2. E ontem o Renato era técnico do Flamengo. Isso é piadinha de torcedor. Mas 39 pontos para o Fluminense, é uma pontuação boa. Ela poderia ser melhor ainda se, por exemplo, o John Kennedy não ficasse constantemente jogando pelo sub-20. Inexplicavelmente, o Fluminense poderia ter uma pontuação melhor até se o John Kennedy já tivesse sido incorporado ao profissional, mesmo que fosse como opção, há muito mais tempo. Enfim, o presidente Mário Bittencourt, ele prefere divisão de base do que time profissional. Vai entender isso, né? Mas eles continuam lá todos, Paulo Angione, aquele diretor de marketing, continua tudo lá. A diretoria incompetente continua, eles vão continuar em 2022. Agora, tem que fazer uma boa campanha em 2022, senão pode perder a eleição. Eu acabei de assistir Real Madrid 2, Barcelona 1, e tem uma coisa que me chama a atenção. A facilidade com que comentaristas, eles criticam asperamente o trabalho do Ronald Koeman no Barcelona. Eu acho até que eles têm razão. O Koeman está longe de ser um bom treinador. Mas eles não fazem isso com alguns treinadores daqui. Alguns eles protegem. A mesma contundência de criticar o mau trabalho de um treinador na Europa é inversamente proporcional à complacência que eles têm com alguns treinadores aqui no Brasil. E eu vou citar nomes. Roger Machado, eles são complacentes. Marcão, eles são complacentes. Em certos casos, até o Renato Gaúcho, eles são complacentes. Deixa eu ver outros aqui, eles são meio complacentes. Alguns outros aí. O Rogério Ceni, a paulistada é complacente com ele, ainda mais agora que ele foi para o São Paulo, aí será mais ainda. Então eu queria entender esse processo, sabe? Eu juro que um sonho que eu tenho é fazer um debate com todos eles. Eu deixando eles falarem, eles vão falar, vão se justificar. Eu estaria no meio só como âncora. E eles iriam se perder no meio do caminho no pensamento deles. Eu tenho certeza disso. Assisti recentemente num canal, me perdoe, agora eu estou esquecendo o nome, eu até botei no meu Twitter o nome do canal, agora me passou. Uma entrevista do Benjamin Bach,
o Benja, em que ele diz com a maior clareza e a maior correção que jornalismo esportivo acabou. Eu concordo plenamente com ele. Que ele fala da linguagem horrorosa que se usa hoje nas transmissões. Ele fala esse negócio de todo mundo engomadinho, de gravata, de blazer. Para que isso? Deixa o cara despojado no arco. Para que esse ar de seriedade? Não, nós somos sérios, então a gente tem que botar blazer e gravata. Não existe isso. Isso é um erro estratégico. É um erro estratégico, a não ser que o público que eles estejam visando seja só o público de classe A, de classe B, o que é também um erro estratégico. Realmente, hoje em dia, está muito caro pagar por TV por assinatura. Sem nenhuma dúvida está caro. Mas sempre tem a pessoa que ama futebol e que assina, paga, mesmo sem ter muita condição, se esforçando para pagar. Sempre tem esse público. Real Madrid 2, Barcelona 1, não foi um grande jogo, o Ronald Koeman não faz o Barcelona jogar, o Real Madrid ganhou o jogo sem ser brilhante, e eu queria fazer uma referência especial ao Vinícius Júnior, que saiu do Flamengo como um futuro astro do futebol, não esteve bem nas primeiras temporadas, nos primeiros meses de Real Madrid, mas está adquirindo um protagonismo no time que pode ser muito benéfico para a seleção brasileira no futuro. A gente precisa descobrir alguém que divida o protagonismo com o Neymar. Será que esse jogador pode ser o Vinícius Júnior? Eu faço muitos votos que isso aconteça. Ele não fez gol no Clássico, mas ele jogou muito bem. E certamente hoje ele divide com o Benzema o protagonismo do time que é dirigido pelo Carlo Ancelotti. Um abraço, gente!